Quais são as suas dicas para termos e mantermos um modus operandi antecipatório ao longo dessa vida intrafísica? Por que tanta gente espera acontecer algo para então agir no lugar de antecipar? Uhum. E aí ele também pergunta, quais são os sinais, de modo geral, do timing para a saída da casa dos pais? É uma característica muito comum entre os jovens é a dispersão, né? Então, o modus operandi antecipatório, ele vai estar em justamente o inversor sentar, pensar, criar esse hábito de ver quais são as suas metas, né? O que, que ele quer para si. E isso, por si só, já é um modus operandi antecipatório, né? Você se imaginar como você vai estar realizando tal atividade. Por exemplo, ano passado eu já estava nesse movimento de escrita do verbete, e aí eu começava a me imaginar como seria o momento de hoje, né? Como que eu gostaria, o que eu gostaria de falar, quais as situações que iriam acontecer. E aí eu tenho no meu WhatsApp, assim, um grupo que eu criei só para mim mesmo, mandar informações, deixar salvo ali. E eu comecei, assim, já era passada da meia-noite, comecei a mandar áudio, exercitando o que, que eu ia falar aqui hoje. E aí eu comecei, boa tarde, Dulce, eu nem sabia que ia ser você, a minha mediadora aqui hoje. E eu comecei a fazer esse exercício, né, para estar aqui mais tranquila. Então, é você criar um hábito de ter um modus operandi mais antecipatório, né? Seria mais ou menos isso que eu poderia exemplificar. Esse exemplo é muito bacana, porque você fez aquela coisa acontecer, né? Foi criando a condição para isso, né? E é claro que os amparadores da gente atuam em cima desses posicionamentos, né? Sim. Claro. Então, puxa, você chegar a gravar um vídeo e até que ponto a gente não sabe, né? Você foi inspirada para falar como se fosse uma pré-cognição, que eu seria mediadora, ou você criou isso? A gente não sabe, né? Pesquisar, né? Mas de todo modo é interessantíssimo, né? Uhum. Segundo tópico, se você puder Os repetir. outros que ele perguntou, Aham. então são todos bem relacionados. Ele pergunta assim: por que tanta gente espera acontecer algo para então agir no lugar de antecipar? Essa é uma pergunta mais para refletir, porque existe essa tendência, né? Mas o desafio aqui é você se colocar na proatividade, né? Tipo, por exemplo, eu comecei a imaginar o dia de hoje e agora eu vi as coisas acontecendo de como eu imaginava. Então, imaginar e colocar energia, né? Colocar sua vontade, suas melhores energias para aquilo acontecer. Essa coisa às vezes a pessoa tem uma dificuldade por algum tipo de neofobia, né, Gabriela? Eu estou lembrando aqui, eu lembrei agora que quando eu saí da casa dos meus pais, era bem nova. Eu saí de cidade também para estudar. Mas eu saí num pacote. Eu saí porque o meu pai mais duas irmãs, elas foram no ano e eu fui no ano seguinte. Eu morava em Manaus, né, e fui para o Rio. Mas eu estou aqui me metendo na sua resposta porque eu me encaixo aqui nessa Sim. condição. Eu acho, eu desconfio que se dependesse de mim, eu não tomaria aquela iniciativa. Também eu era bem jovem, né? Eu tinha 14 anos, mas eu tinha muito medo. Né? Uhum. Imagina, você morar numa cidade de interior, né? E na época nem tinha nada de para fazer uma ligação, eu tinha que pedir para telefonista e tal, era um sufoco. Mas eu acho que, na minha opinião, tem muita coisa de medo que pega. A pessoa vai protelando, protelando, porque no fundo ela tem medo daquela nova situação, né? É uma coisa assim meio que, eu acho que é meio que generalizado para quem Uhum. fica adiando as coisas. Claro, eu também senti muito medo nesse contexto, mas o desafio aqui é não deixar esse sentimento que, no meu entendimento, é neutro, né? Porque sentir medo em algumas situações também é positivo, mas não deixar que isso seja fonte de abstencionismo, né? Que isso te paralise ou que É, te impeça de exatamente. fazer alguma coisa. Agora,
Assim, ele perguntou sobre os sinais, você já comentou, né? Você quer falar mais alguma coisa? Os sinais, de modo geral, do timing para a saída da casa dos pais. Eu acho que vai de acordo com cada pessoa, né? A saída da casa dos pais, ela também pode ser utilizada como uma estratégia evolutiva, que no meu caso eu senti que aquele era o momento, por tudo que eu estava vivenciando naquele contexto de assumir o voluntariado, de assumir algumas outras responsabilidades que eu considero importantes. E eu utilizei esse momento. Vão existir outros momentos, né? Na época eu também estava com 17 anos, e algumas coisas eu tive que ter um jogo de cintura para lidar. Por exemplo, com 17 anos, né, a pessoa é considerada ainda incapaz, no sentido de que está na minoridade penal, certo? Então, houveram duas situações em que eu estava em Curitiba e os meus pais aqui em Cascavel, e eles não tinham tanta disponibilidade para ir até lá. Uma alternativa que a gente encontrou foi fazer uma procuração para o meu tio que estava na cidade nos ajudar. Em outra situação, só minha mãe pôde resolver, então do dia para a noite ela tinha que estar em Curitiba. Então, e tudo isso é para se pensar. Mas vai muito da intraconsciencialidade, de sentir, eu acho que esse é o momento certo, porque a saída da casa dos pais tem que ser de modo pacífico, de modo sadio. Não dá para deixar amarras ou coisas abertas, porque senão em algum momento vai ser necessário voltar. E eu queria deixar tudo isso calçado, é, e não dá para sair, né, com esse sentimento de fuga, né? Ah, isso que você está falando é muito sério, viu, Gabriela? A pessoa sair pacificada, né? De bem com todos, né? Isso é seríssimo. E tem aqueles casos da pessoa que sai brigada, né? Que dá algum problema. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e ativem o sininho para continuar acompanhando todas as novidades da Assinvex.